Olá pessoal, meus cumprimentos a todos e todas. Aqui é o professor Jonathan e vamos dar continuidade aos nossos estudos de acionamentos hidráulicos e pneumáticos. A partir de agora, nós utilizaremos dois ou mais cilindros e vamos explorar métodos de sequenciar os acionamentos. Agora nós vamos explorar um método chamado de intuitivo, sem rolete ainda. Método intuitivo. Ok? Vamos então para o ambiente do nosso simulador. Muito bem. Aqui no ambiente do simulador, eu vou fazer o que classicamente nós já sabemos. Criar um arquivo. Vou só organizar aqui. Muito bem. Vamos utilizar um cilindro aqui e uma válvula. Tem um compressor, uma válvula 3 vias. Isto aqui que eu tenho é suficiente. Bom, vamos aproximar aqui para melhorar o zoom, nossa visualização, tá bom? Quero ganhar um pouco mais de espaço de tela, então eu vou retirar esta caixa aqui. Pronto. Vou trabalhar somente com estes componentes. Assim, tá bem? O que vocês já sabem fazer? Eu já ensinei a fazer as conexões devidas a partir do compressor, válvula e cilindro para realizar o acionamento. Nós já clicamos aqui e utilizamos com botoeiras, por exemplo, manuais para realizar o referido acionamento, não é? Não é novidade nós realizar isto aqui, não é? Agora, nós vamos trabalhar em lugar de botoeira, vamos utilizar um rolete, não mais um acionamento manual, mas um acionamento mecânico, tá bom? O rolete. Então aqui, olha só. Bom, este rolete aqui será fisicamente posicionado lá na bancada de trabalho, desta forma aqui, ó. Desta forma aqui. 90 graus, bem aqui, tá bom? De tal forma que a haste do cilindro, ela tocará o rolete, fazendo com que a válvula seja acionada e, portanto, comute seu estado, mude de posição. Ok? Esta aqui é a dinâmica. Então, nesta posição aqui, a válvula está acionada. Por quê? Porque o êmbolo do cilindro está aqui alinhado, está pressurizado aqui, está pressurizando, na verdade, está tocando o rolete da válvula, ok? No final de curso desta válvula, nós vamos colocar aqui um outro rolete, de tal forma que no final de curso também esta outra válvula seja acionada pelo êmbolo do cilindro. Ok? Então, lá na bancada do laboratório do IF, como é que nós vamos trabalhar? A gente vai colocar um cilindro, neste exemplo aqui, um cilindro de simples efeito posto na horizontal e duas válvulas tipo rolete alinhadas com o curso de eixo do cilindro, de tal forma que na posição de repouso uma válvula é acionada e na posição de fim de curso outra válvula é acionada. Ok? Tá claro? Muito bem. E, devidamente, as conexões seguirão conforme já conhecemos normativamente e também conforme já sabemos dado o acionamento. Ok? Agora, no simulador, nós não vamos trabalhar utilizando, nesta versão aqui, este posicionamento, mas para efeito de deixar claro e deixar o sistema mais elegante. Nós vamos utilizar um sensoriamento, tá bom? Eu vou deletar estas válvulas aqui e vou colocar uma régua bem aqui. Mas antes disto, eu quero colocar, basicamente como nós já fazemos, nomes aos elementos, não é? Nomes aos elementos. T2,
aqui B. Vamos colocar mais uma válvula aqui. Pronto, compressor aqui para baixo. Chamarei aqui de V0. E agora, quando eu fizer menção, chamarei, denominarei os elementos especificamente dos seus nomes. Tá bom? Peço que vocês façam assim também, por praxe profissional e acadêmica. Bem, ok, feitas as conexões, o que eu quero? Em um dado momento V0 é acionado, este acionamento aqui eu quero que seja manual, bom, compressor, válvula aqui comanda, fazendo com que o sistema fique pressurizado, tá bom? Muito bem, e agora sim, eu quero que estas válvulas aqui sejam acionadas lateralmente por rolete, tá bom? Vou colocar aqui pino e rolete, tá bom? Pino e rolete. Pino e rolete. Ambas são estratégias de acionamento mecânico, tá bom? Então, eu tenho aqui cilindro A e B, válvula V1 e V2, duas vias, acionamento por rolete, retorno por pino, e uma válvula V0, aqui, duas vias, acionamento por botão com retenção e retorno por mola. Nenhuma novidade para os senhores, não é? Muito bem. Agora eu quero colocar aqui uma régua de tal forma que a posição do êmbolo do cilindro sinalize para mim o estado de comutação das válvulas. Então, vamos aqui inserir régua de posicionamento, bem aqui. Eu quero a posição aqui, ó, em 0 milímetro, tá bom? E em 50 milímetros, tá bem? Então, 0 milímetros, o sensor aqui é o S1 e também aqui 50 milímetros, eu tenho outro sensor S2. Como vocês já sabem, as etiquetas precisam ter nomes distintos. Pronto, feito aqui a nossa primeira apreciação, tá bom? Muito bem. Qual é o sistema que eu quero acionar aqui agora? Eu quero uma sequência de acionamentos assim. A mais, depois eu quero B mais, depois eu quero A menos, depois eu quero B menos. Tá bem? Eu quero esta sequência aqui. Avança o cilindro A, depois avança o cilindro B, depois retorna o cilindro A e depois retorna o cilindro B. É esta sequência que eu quero modelar agora, tá bom? Pelo método intuitivo, um rolete aqui. Não tem gatilho ainda. Eu preciso observar aqui agora. Primeiro, muita atenção na sequência de acionamento. Cada passo define um conjunto específico de válvulas e cilindros que são acionados. E uma condição, ou uma premissa. Por exemplo, vamos olhar bem para o meio deste acionamento aqui. Bem para o meio, não é? Qual é a condição para que o cilindro A retorne? Não é? Vocês lembram da convenção, da normativa? O mais é avanço menos retorno. O cilindro A está avançando, depois o B está avançando. Só então, depois do B avançar, o A retorna. Esta é a condição. Okay? Em que momento um ciclo deste circuito é finalizado? Um retorno de B. Então, A só começa quando o B estiver recuado. Está claro isto? Está claro? Então, em um ciclo eu tenho A mais B mais, A menos B menos, A mais B mais, A menos B menos, A mais B mais, A menos B menos. Somente quando B retornar é que mais um ciclo começa. Muito bem. E agora que já deixamos isto muito claro, eu só preciso observar o sensoriamento ou as válvulas posicionadas de tal forma que a posição do êmbolo dos cilindros realize os devidos acionamentos das válvulas, tá bom? Então, primeiro passo aqui é o A mais. Para que o A avance, então ele vai sair daqui
e avançar, tocando aqui neste final de curso, ou no sensor, ou em S2, o que deve ter acontecido necessariamente? O B deve ter retornado. Dizer que o B retornou sua posição inicial é o mesmo que dizer que ele está na sua posição de repouso. Portanto, o S3 está acionado, ok? O êmbolo do cilindro B está acionando, aqui olha só o sensor S3, que é, na verdade, o rolete da válvula V1. Concorda comigo? Quando o cilindro B retornou, o êmbolo do cilindro está tocando exatamente o rolete da válvula V1, que é a condição, no caso sine qua non, para que o sistema inicie. Tá bom? Antes de pressionar o Enter, aqui neste caso, como se trata de um sistema de acionamento em repouso, perceba que a ilustração será modificada para uma situação na qual vai aparecer aqui uma barra representada em desenho técnico e também aqui esta válvula já comutada. Observe agora. Ok? Percebeu? Eu vou desfazer aqui a ação. Ó. Este êmbolo aqui está na posição de acionamento. Tá bom? Olha só. Se eu colocasse aqui 10 milímetros e então colocasse aqui S3, nada aconteceria. Porque o sensor está posicionado aqui 10 milímetros da face de repouso, aqui, ou da face do êmbolo do cilindro B. Ok? Não é isto que eu quero que ele fique alinhado, 0 milímetros. Ok? Então, estando alinhado aqui, o cilindro está, e olha só, comutando a válvula. Este desenho aqui, senhores, imagina, visualização, tá bom? Extrapolação aqui, é o êmbolo aqui do cilindro que está tocando o rolete. Ok? Tá bom? Bom, antes de trabalhar mais teoricamente, vamos fazer uma simulação? Vamos explorar aqui uma simulação. Só já está funcionando. A mais, não é? A mais. Já está funcionando. Ok? Por quê? Porque cilindro B está aqui, olha só, com êmbolo sobre S3 e S3 comuta V1. Ok. Vamos então continuar o nosso processo, o ciclo. Uma vez que a V1 foi comutada, o cilindro A avança a mais, o passo a mais foi concluído. Agora nós queremos que ele faça o que? O passo B+. Então, B+, perceba que B só avança quando A tiver avançado totalmente, ok? Então, aqui, ó, S2 significa a posição na qual o fim de curso do cilindro A ocorreu. Então, vamos aqui colocar S2, ok? Vamos simular até a percepção passo a passo. Olha aí, ok? Aqui. Tá bom? Então, aqui, olha só. A avançou, tocou no sensor de final de curso, ou no caso, no rolete da válvula V2, tem a mesma etiqueta aqui, fez com que, então, o cilindro B avançasse. Avançado o cilindro B, vamos para o próximo passo. O que eu quero que seja executado? Quero que o cilindro A recue. Então, eu vou dizer que o final de curso da etapa anterior habilita para a próxima etapa, o próximo passo. Bom? Então, final de curso do cilindro B, toca em qual chave? Perceba que eu estou utilizando palavras diferentes, porque dependendo da literatura, é assim que será mencionado. Mas o raciocínio é o mesmo, o sensor, a chave, bom fim de curso. Toca em S4, então eu direi que S4 faz com que esta válvula recue, tá bom? Então vamos aqui. Etiqueta S4. Tá bom? Joia?
E agora, quando A retornar, o que eu quero que ele faça? A retornou, mas B continua lá preso. Não é isso que eu quero. Claro que falta só a gente fechar o ciclo. Quando A retorna, ele toca em S1. Então, vamos colocar bem aqui. S1. Ok. Vamos ver se funcionou. Aí. Avança, retorna, avança e retorna. E para melhorar aqui a nossa dinâmica, vamos colocar uma válvula de controle de velocidade, né, de fluxo. Alimentação, válvula controlador de fluxo. Tá bom? Vou deletar este aqui. Vou colocar aqui. Também. Pronto. E uma outra válvula bem aqui. Você pode dizer assim, professor, o senhor gosta de ser detalhista na diagramação. Não é só a questão de ser detalhista. Vocês devem se habituar a fazerem os projetos de maneira organizada. Isso vai facilitar na própria percepção, no próprio entendimento e maximizar então as possibilidades de solução com maior assertividade, tá bom? Vou dar um play aqui. Agora a gente consegue apreciar o trabalho especificamente das válvulas, né, no nosso circuito. A avança, B avança, A retorna, B retorna. Quando B tiver retornado, então o A, olha só, avança de novo. Tá bom? Então aqui feito o nosso primeiro processo de automatização do nosso circuito, no qual o operador somente trabalha fazendo o que aqui? Se você fosse fazer lá na empresa o procedimento operacional padrão, seria somente posicionar a chapa ou a máquina, o item de envase, a garrafa, etc., no local 1 e pressionar o botão de V0. Okay? Energizado o circuito, pressionou o botão, tal, fez a mais, B mais, fazendo a menos e agora B menos, pronto. Aí você teria um processo no qual o operador só precisa fazer um clique ou um toque na botoeira para que a máquina realize o processo. Ok? E o controle, olha, o controle estaria aqui por conta do operador, se ele deseja realizar aqui a interrupção do processo. Ok? Aqui o sistema está esvaziando, né? É uma técnica, é uma abordagem, ele não reinicia. Tá bom? Ok? Então, feita aqui a primeira consideração de um sistema, aqui um retângulo, e nós fizemos o acionamento puramente mecânico não, pneumático, não é? E unidade puramente pneumático. Joia? Então, etapa 1 finalizada. Vamos então para a próxima etapa. Nós faremos outro exemplo parecido ao próximo deste. Ok? Vamos lá.